Caramba, esqueci minha carteira lá no criado mudo de casa. Professor, não pode falar isso não, isso é uma palavra racista. Pô, eu gosto muito daquela música Isn't She Lovely, daquele cantor que é cego, Steve Wonder. Não, professor, você não pode falar isso. Cego não pode não, cara. É deficiente visual. Poxa, como é que o governo vai resolver o problema dos índios lá da Amazônia, hein? Não, professor, você tem que falar indígena. A imagem que você está vendo aqui na tela agora chama A Corrente do Golfo e é uma pintura de Winslow Homer de 1906. Essa pintura foi utilizada pelo crítico social Roger Kimball no seu livro The Rape of the Masters para falar sobre o politicamente correto. Ele diz o seguinte sobre algumas críticas que essa pintura recebeu ao longo da história. De acordo com Albert Boime, professor de História da Arte na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a pintura de Winslow Homer é, abre aspas, uma alegoria da vitimização do homem negro no final do século XIX, fecha aspas, e prova o seu ponto dizendo que quando o quadro foi pintado, em 1899, os negros eram linchados na América. E Roger Kimball então acrescenta, abre aspas, tem mais a ver com a história da escravidão nas Índias Ocidentais e com as ambições imperialistas americanas do que com o esforço de Homer para capturar uma cena do Caribe. Eu pensava que a interpretação do professor Boime era bem extrema, na verdade eu achava ridícula e continuo achando. Em seguida, Roger Kimball cita outra crítica, dessa vez do professor Peter H. Wood, da Universidade de Duke. Ele diz o seguinte, abre aspas, Homer descreve uma tempestade em sua pintura, de acordo com o professor Wood, abre aspas, no coração dessa tempestade estava a privação de direitos dos negros. Há alguma corda no convés do barco que Homer pintou? Pense no laço, pense em linchamento, pense no potente emblema de ameaça e intimidação. Há uma onda quebrando à distância? Como a corda, a onda tem conotações de violência racial. E a iminente crista da onda esbranquiçada? O significado da palavra terra seca, segundo o professor Wood, está associado com questões de relações raciais. Fecha aspas. O problema dessas interpretações um tanto estranhas é que o próprio Winslow Homer falou sobre o significado de sua pintura, quando perguntado por seu agente o significado delas e desejava falar isso a umas mulheres que estavam interessadas em comprar o quadro. Homer diz o seguinte, abre aspas, o assunto dessa pintura está em seu título. O barco e os tubarões estão fora. São questões de pouca importância. Eles foram levados para o mar por um furacão. Pode dizer a essas senhoras que o infeliz negro, que agora está tão aturdido e escaldado, será resgatado e devolvido aos amigos e ao lar, e depois viverá feliz. Fecha aspas. Esse modelo de crítica de arte, de crítica social, que visa enxergar o que supostamente está por detrás de afirmações, por detrás de músicas, por detrás de manifestações artísticas, está muito arraigada naquilo que chamamos de politicamente correto. Mas o que é o politicamente correto, afinal? De acordo com o Dr. Wayne Mapp, que foi um célebre político neozelandês e ex-ministro da Defesa, o politicamente correto nada mais é do que um instrumento de manipulação e controle político e, sobretudo, controle da linguagem. Ele diz o seguinte, abre aspas, o politicamente correto baseia-se na captura de instituições do Estado, com porta-vozes oficiais, poderes legislativos e, finalmente, sanções por violação. Sem essas características, as atitudes e crenças do politicamente correto seriam apenas outro ponto de vista da sociedade, podendo ser debatidas e discutidas da mesma maneira que qualquer outro conjunto de ideias. A correção política exige a captura de instituições do Estado por uma minoria, de modo que as instituições públicas que lidam com a discriminação tenham sido tomadas por pessoas que estão fora dos valores tradicionais.
Fecha aspas. Nesse sentido, o politicamente correto não é só uma força social, uma força de apoio a determinadas causas minoritárias, mas sim um modo de tomar as instituições, de tomar a linguagem para controlá-la, a fim de impor a vontade de determinados grupos específicos. Tem muito a ver com a ideia de multiculturalismo. O que é o multiculturalismo? É a ideia de que todas as culturas se equivalem, todas as culturas são iguais, são igualmente valiosas e valiosas num mesmo sentido e na mesma proporção de termos. Óbvio que cada cultura tem o seu valor específico, mas quando comparadas, elas podem sim ser mais ou menos estabelecidas como valores maiores ou melhores ao longo da história. O politicamente correto, por exemplo, ele tenta nivelar as culturas, nivelar comportamentos, nivelar a linguagem, de modo que o grupo específico ou os grupos de pressão específicos tenham o controle do que nós podemos falar e do que nós não podemos falar, de como nós podemos agir, de como nós não devemos agir. Então assim eles vão controlando a sociedade, impondo as suas vontades, e aí, quando eles conseguirem fazer isso de uma vez por todas, seremos todos amordaçados e censurados. Um exemplo simples pode favorecer o meu argumento. Pense o seguinte: existem tribos indígenas na Amazônia que ainda praticam o infanticídio. O que significa isso? Quando nascem bebês gêmeos ou quando nascem bebês com alguma deficiência intelectual, geralmente essas crianças são, em algumas tribos muito específicas da Amazônia mesmo aqui no Brasil, uma dessas crianças, por exemplo, dos gêmeos, ela é sacrificada. E mais do que isso, ela é sacrificada sendo enterrada em vida. Ou quando nasce uma criança com síndrome de Down, alguma outra deficiência intelectual ou mental, essa criança também ela é indesejada e ela é então sacrificada. E existe um debate ainda hoje, não só na política brasileira, isso já foi debate no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a respeito de intervenção sobre essa cultura. Será que nós, aqui que moramos na cidade, que moramos em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, nós, os nossos políticos, os nossos representantes, devem intervir nessa cultura indígena tão antiga? Eles têm os costumes deles, eles têm as crenças deles, mas nós aqui, já instruídos, por exemplo, numa cultura cristã, nós vamos abominar tais atitudes. Agora, o quão correto é nós intervirmos nessa situação ou não? Nós irmos lá diante dessas tribos e explicar a eles que isso não deve ser feito, que crianças gêmeas não são nenhum problema. O problema é que o debate escalonou, porque parte da nossa intelectualidade, sobretudo os políticos de esquerda, eles defendem a ideia de que não, de que aquilo é a cultura daquele grupo indígena e que ela deve permanecer como ela está. E que não deve aqui as pessoas que são supostamente civilizadas ou mais civilizadas intervirem numa cultura que é muito específica de um grupo indígena. Eu não sei se isso é correto, se isso não é correto, mas me parece que a intervenção seria a mais adequada. Agora, dentro da ideia do multiculturalismo, nós não devemos intervir, nós não devemos tentar manipular ou supostamente melhorar uma cultura que não é a nossa. Por outro lado, o mesmo politicamente correto que tenta equiparar as culturas passa a censurar, por exemplo, determinadas palavras, como você viu no começo desse vídeo, como racistas, como palavras capacitistas, como palavras que são misóginas. Então, algumas palavras que integram e sempre integraram a nossa cultura, elas passam a ser proibidas. Mesmo que essas palavras tenham tido uma gênese preconceituosa, mas que tenham ganhado, ao longo do tempo, o status de uma palavra comum. Por exemplo, como o termo mulata. A teoria mais conhecida a respeito dessa palavra é que ela veio do latim, do sentido da palavra mulus, e mulus era o quê? Era um animal híbrido. Um híbrido de égua com um burro. E aí nasce um animal que é a mula, que é um animal que ele é estéril. Então, essa palavra que é uma herdeira nesse sentido de uma classificação de um tipo de animal específico, veio parar na ideia do mestiço humano. Então, quando se casa
uma pessoa negra com uma pessoa branca, nasce o mulato, ou seja, o mestiço, que é uma junção de duas supostas raças diferentes. Óbvio que a origem dessa palavra pode ter uma conotação racial, pode ter uma conotação preconceituosa na sua origem. Mas essa palavra, aqui no Brasil pelo menos, ela se popularizou e ganhou ares de uma palavra comum da nossa língua. Então falar que sujeito fulano de tal é mulato, ou uma mulher é mulata, ou as mulatas do Sargentelli, por exemplo, o famoso Sargentelli, que tinha um grupo de mulatas que se apresentava pelo mundo. Então essa palavra já tinha caído na normalidade da nossa cultura, mas de repente aparece o grupo de movimento negro, por exemplo, dizendo que essa palavra é uma palavra racista, que ela não pode ser usada. Ou seja, recupera o suposto sentido original dessa palavra a fim de proibi-la. Agora, por que um grupo de pressão deveria proibir as palavras de serem usadas? Parece não ter muito sentido você proibir algumas palavras de serem usadas. Se determinados grupos ou pessoas não gostam de determinadas palavras, é só não utilizá-las. Você tentar controlar toda a sociedade no sentido de não usar mais determinadas palavras parece meio contraproducente do ponto de vista prático. O problema é que isso não é tão simples assim, porque esse tipo de controle visa um controle muito maior. Hoje controla-se uma palavra, amanhã controla-se duas palavras, outro dia controla-se as atitudes das pessoas, outro dia controla-se as pessoas, então nós nos veremos todos censurados. É óbvio que esses grupos de pressão, eles visam o poder político e eles têm muito poder político para negociar. Tanto é que nós, vira e mexe, falamos sobre esse assunto, e eu estou aqui também falando sobre esse assunto, porque ele se torna importante pela pressão que esses grupos têm capacidade de fazer dentro da nossa política. Como eu falei numa citação anterior, se fossem só opiniões, poderiam ser só opiniões a serem discutidas. Mas não, esses grupos, eles têm influência política. Eles entram no Congresso com seus representantes, eles elegem deputados, eles elegem senadores, e esses grupos coletivos passam a exercer uma pressão de dentro do nosso ambiente político a fim de impor as suas vontades. O professor Mapp diz o seguinte, abre aspas, uma minoria, portanto, passou a dominar a maioria, o que é uma característica inerente ao politicamente correto. E isso não é feito com a intenção de proteger os direitos das minorias, que é um aspecto legítimo de qualquer democracia. Em vez disso, a intenção é garantir que as visões de mundo minoritárias, muitas vezes estranhas e reprováveis, tenham precedência sobre as opiniões razoavelmente mantidas da maioria. Fecha aspas. Portanto, o politicamente correto não é só ruim porque ele tenta proibir essa ou aquela palavra, esse aquele gesto, essa ou aquela ação. O politicamente correto, ele é um problema porque os grupos minoritários que carregam essa bandeira, eles tentam se apropriar do Estado, eles tentam se apropriar das instituições, eles tentam se apropriar, no nosso caso, da própria democracia para fazer valer as suas vontades. E a sociedade precisa resistir a isso. A sociedade precisa encontrar meios de entender como isso funciona e resistir. Resistir por quê? Porque disso depende os valores mais caros a uma democracia, a liberdade de expressão e a própria liberdade das pessoas. Agora tem um detalhe importantíssimo. Lutar contra o politicamente correto não significa que nós devemos ser mal educados, que nós devemos ser toscos, que nós devemos dizer tudo aquilo que nos der na telha, não importando a quem nós vamos ofender. É óbvio que de uma perspectiva conservadora, nós devemos olhar para as situações e olhar a melhor maneira de agir. Nós devemos olhar para as situações e saber quando elas podem passar do ponto aceitável, quando elas não passam do ponto aceitável. Não significa que você vai simplesmente ofender as pessoas porque você não quer se submeter a nenhum tipo de correção política. Uma sociedade também não funciona assim. Ela funciona fazendo concessões, aceitando e reprovando atitudes. Isso é normal. Nós não devemos ceder ao politicamente correto, nem tampouco devemos ceder à mera falta de educação. E eu vou dar um outro exemplo simples da nossa política,
que pode provar o meu ponto. Em 2022, na divulgação de uma daquelas carreatas que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez pelo Brasil, especificamente em Natal, um grupo se juntou e fez um cartaz de divulgação, em que tinha a foto de Jair Bolsonaro, a foto de Michele Bolsonaro e de um político local. E lá estava escrito que aquele grupo se tratava de um grupo chamado Ku Klux Klan. E o que significa Ku Klux Klan? Significa um trocadilho com nada mais, nada menos que um grupo supremacista branco americano, um grupo que lincha pessoas negras até a década de 60, um grupo que ainda existe nos Estados Unidos, dessa vez de forma minoritária, né, atualmente, mas que era um grupo muito violento, um grupo que nasce, que surge com o final da escravidão e que faz atos de muita violência contra as pessoas negras nos Estados Unidos, sobretudo no sul dos Estados Unidos, que institui as leis de segregação nos Estados Unidos, que persegue negros, que perseguia, linchava, ateava fogo em pessoas negras em praça pública. Esse grupo era um grupo, ou é um grupo que ainda existe, chamado Ku Klux Klan. E aí você vê um grupo político brasileiro tentando fazer um trocadilho usando o termo Cuscuz Klan. Cuscuz, uma comida brasileira, mas fazendo um trocadilho com uma associação absolutamente reprovável. Um grupo racista, um grupo notoriamente racista. Aí eu pergunto para você, seria isso só ser politicamente incorreto? Ou seria ser tosco? Seria fazer uma brincadeira com uma coisa que a sociedade nem deveria brincar com isso? Então existem várias coisas que nós devemos pensar se vale a pena falar ou fazer ou não. Disso vem a prudência, né? Ou a prudência vem disso. A prudência vem dessa capacidade que a gente tem de saber quando uma piada não é boa, quando um trocadilho não é bom, quando nós devemos reprovar ou não a ofensa a um grupo ou a alguma pessoa. Então é óbvio que essas coisas acontecem e às vezes as pessoas passam do ponto. Agora, nós não devemos ceder, como eu falei, nem ao politicamente correto, mas também não devemos ceder à tosquice, à falta de educação e ao jogo sujo da política que tenta fazer de todos nós meros brinquedos de seu joguete de poder. O que você acha? Deixa aqui seu comentário e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.